nós estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro. Os nossos convidados de hoje são Fernanda Carvalho, da ONG TNC, e Gustavo Batista, professor e pesquisador do Instituto de Geociências da UNB. E será que as pessoas sabem o que é o sequestro de carbono? A nossa equipe de reportagem foi conferir. Já ouvi. Não sei explicar, eu sei, só que eu não sei explicar. Para falar a verdade, o significado eu não sei, mas sei que é alguma coisa que não é boa. É fumaça, né? Queimar lixo, a fumaça que vai, o spray, aquele spray que a gente aperta também. É o dos automóveis, não é? A combustão dos automóveis. Já ouvi falar assim, já... Porque agora no momento eu não estou lembrando. Mas... Gustavo, a população não tem a menor ideia do que é sequestro de carbono, porque é um tema novo, não faz parte da realidade delas. Discute-se muito a questão do aquecimento global sob uma perspectiva muito de terror, né? Cria-se um estigma em torno das mudanças climáticas e tudo é mudança climática. Então, você acaba criando uma neurose coletiva e todo mundo já ouviu falar, mas as pessoas não sabem do que se trata. Fernanda, você acha que falta um pouquinho de informação? Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente estuda isso no ensino médio, a gente usa expressões mais do tipo fotossíntese, né, ciclo do carbono, etc. Eu acho que isso tem que ser aumentado, essa informação tem que ser cada vez mais passada, fazer parte das grades curriculares, tem que ser discutido em programas como esse, tem que ser levado à população. A gente fica num nicho muito fechado, às vezes a gente até brinca que a gente está falando climatês, porque essas expressões são muito naturais. Gustavo, quais os setores que devem se preocupar mais em neutralizar, compensar carbono? Eu vejo assim, toda empresa que tem uma preocupação com questões ambientais, com inserção social, ela pode tirar benefício, né, tirar proveito desse tipo de estratégia. Aqui mesmo no Distrito Federal, eu já vi empresas que, em função de sua atividade industrial, de sua frota de veículos, eles viram o quanto eles precisavam neutralizar e o quanto eles poderiam aumentar de área plantada para visar para tentar atingir essa neutralização. Isso você pode imprimir na sua marca, você pode atribuir, né, um plus ao teu produto em função tanto da questão ambiental como da questão social, que você envolve geração de empregos. É uma estratégia, né? As pessoas hoje vão ao supermercado e buscam produtos que não agridam o meio ambiente, que tenham um apelo mais orgânico, né? É claro que você paga por isso e acaba pagando bem mais, claro, mas você pode imprimir na sua marca esse tipo de selo e mostrar que você efetivamente está se preocupando. E, Fernanda, cada vez maior a preocupação, é crescente a preocupação das empresas, né, com esse lado ambientalmente correto. Isso é positivo, né? Claro, hoje em dia a responsabilidade social e ambiental, ou socioambiental, é um diferencial de mercado, né? A população está cada vez mais consciente, demanda, né? Exatamente, de que as empresas têm que estar fazendo o seu papel. E a gente percebe também que hoje existe um apelo também por pessoas especializadas na área, né? Então, na Universidade de Brasília, né, com a qual eu faço parte, nós temos hoje diversos cursos que formam profissionais ligados ao meio ambiente. Nós temos desde das ciências ambientais, a gestão ambiental, agora a engenharia ambiental. Então vão surgindo profissionais que vão dar suporte a essas empresas justamente nessas questões. Eu orientei um trabalho que verificava, junto a um curso de alunos na área ambiental, que verificava a eficiência de empresas nessa quantificação de carbono e nas estratégias utilizadas para a neutralização das emissões, uma grande empresa aqui do Distrito Federal. Então você percebe que hoje existe um nicho de mercado, não só para se gerar produtos socialmente e ambientalmente mais aceitos pela população, mas também de profissionais que vão atuar e que vão monitorar e que vão auxiliar as empresas nesse sentido, né? Fernanda, se a gente encher o planeta de árvores, planta árvore em tudo quanto é espaço verde que a gente pode, ainda assim a gente vai ter um déficit, a gente vai estar em dívida com o planeta, é possível zerar esse déficit? Bom, eu acho que não. Como eu disse, a questão de plantio de árvores, né, e das emissões relacionadas a florestas, ela é uma parte do problema e uma parte da solução. A gente tem aproximadamente 1/5 das emissões, elas provêm de desmatamento, ou seja, acabando com o desmatamento, a gente estaria dando uma contribuição
de resolver 20% de um problema, o sequestro de carbono pode resolver mais uma outra parte, eu não me arrisco aqui a tentar um percentual, mas eu acho que essa não é a solução. Como eu disse, eu acho que são medidas complementares. Eu acho que a questão do plantio de árvores e do mercado de carbono tem um papel na equação, na solução da equação do clima, mas ela não substitui medidas que vão ter que ser tomadas pelos países que mais emitem, né, e por empresas que mais emitem. Bom, eu faço parte desse grupo dos céticos, né, com relação ao aquecimento global. Então, eu penso sempre, quando eu discuto essas questões, eu penso sempre na qualidade de vida da gente dentro de ambientes urbanos. A gente ocupou os espaços e essa ocupação, ela pressupõe a retirada de cobertura natural. Eu penso sempre que se a gente plantar mais árvores, a gente vai ter uma cidade mais interessante, sob o ponto de vista paisagístico, mais confortável, mais agradável, com menos carros. E a gente pensar nisso como um legado para os nossos descendentes, né? O que eu vou deixar em termos de qualidade para os meus filhos, para os meus netos e para as outras gerações de outras espécies. A gente já interferiu bastante. Independente se estamos caminhando para uma tendência de aquecimento ou para uma nova fase de resfriamento, né, por causa dessas oscilações cíclicas que ocorrem de 20, 30 anos, as quais eu acredito bastante, né, até por ser da área de geociências, mas, independente disso, eu penso na questão paisagística, na questão da qualidade, no viver melhor dentro de uma cidade arborizada, né, diferente do que acontece em outros centros, que você não encontra vegetação, você só encontra áreas densamente ocupadas, impermeabilizadas e esteticamente feias e pouco agradáveis sob o ponto de vista de umidade. Eu acho que não só nas cidades, eu acho que projetos de reflorestamento e de manutenção da cobertura florestal têm outros ganhos, além dos ganhos de clima, claro, que são super importantes. Tem todo um retorno social, tem todo um retorno de garantir no campo os serviços ambientais que você precisa ali, de qualidade da água, biodiversidade. Então, perfeito, são projetos super importantes. E com isso você também concentra a população no campo, né? Claro. E aí você desincha as cidades, né? A cidade não pode ser a estratégia para a população, né? Ela tem que ter outras oportunidades de ocupação do território. E nós queremos saber o que você está fazendo para preservar o meio ambiente. Confira. O que eu faço? Eu economizo água. Eu acho que no mais só isso. Separar lixo não, porque eu sou muito preguiçoso. Não jogar nada na rua, nem papel, nem papel de bala. E outra coisa que eu faço, óleo de cozinha eu recolho. Não jogo mais depois que eu me conscientizei disso, eu não jogo mais na pia. Faço, eu convido a toda a humanidade para estar plantando uma árvore. Se cortou uma, plante 10. Faço, eu separo papéis, resíduos, né, restos de comida e os papéis, isso eu faço, separação. O pessoal está mais consciente, né? Com certeza, o que é muito bom. Eu acho que a temática, né, tornou-se popular e as pessoas a gente vê soluções que são plausíveis, né? Não é nada de excepcional, mas a pessoa se preocupa. É comum, ela falou ali a respeito de não jogar papel na rua. Isso é uma coisa tão básica, né? Mas a gente não vê pessoas abrindo o vidro do carro, jogando papel. No ônibus, latinha. Exatamente. Então, sempre pode melhorar, mas é muito certeza, bom a gente ver que tem uma parte da população que está preocupada com isso. Tem que começar, né, de alguma forma. de alguma forma. Gustavo e Fernando, eu queria agradecer a participação de vocês no programa de hoje. Nós vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você fica com Trocando em Miúdos, a análise do jornalista Ricardo Carvalho, especialista em meio ambiente e sustentabilidade. Não saia daí. Trocando em Miúdos vai falar hoje de mídia ambiental e de sustentabilidade. São dezenas de jornais impressos, revistas, são centenas de sites que pela internet tratam do assunto. E hoje nós vamos conversar com o Dalmar Condes, jornalista, que é diretor da agência de notícias, vamos dizer assim, Envolverde.
Dal, o que significa, ou qual é o significado hoje dessa chamada mídia ambiental? Ricardo, eu acho que a mídia ambiental, ela tem um papel meio parecido com o que teve da mídia de resistência democrática dos anos 70, 80. Ela pauta a grande imprensa, ela busca formar uma opinião pública diferente sobre as questões ambientais e quando ela valida um tema, esse tema salta para uma página de grande jornal ou salta para uma grande... Ela pauta os grandes jornais, as grandes publicações? Ela pauta as grandes publicações. Quando você vê um determinado tema, ele começa a surgir, um tema ambiental ou de sustentabilidade, ele começa a surgir nessa mídia. Ele surge num site, ele vai para uma revista e quando ele é realmente validado como uma boa pauta, ele sobe. E ele vai para o patamar da grande imprensa. Mas ela acaba funcionando como um gueto, ou seja, o jornalismo, tradicionalmente, tem que ter um certo distanciamento para tratar do fato, né? Do fato que a gente chama fato jornalístico. Será que essa mídia ambiental ou de sustentabilidade não acaba criando um gueto, onde as informações talvez se viciem um pouco? Não sei, algumas sim, outras não. Por exemplo, na Envolverde a gente sempre se pauta pelo exercício do jornalismo. Então, a nossa abordagem é de pautas ambientais e de sustentabilidade, mas sob uma ótica do jornalista. Quem faz a matéria, quem entrevista, quem vai buscar a informação, quem trabalha essa informação para oferecer para o público, é o jornalista. Nós temos hoje 230 mil assinantes. Nossa. Então, quando a gente fala essa coisa de mídia ambiental ou segmentada, eu fico imaginando qual é o critério para você dizer que é grande imprensa ou pequena imprensa ou segmentada. 230 mil leitores que recebem uma newsletter todos os dias é mais do que a grande maioria dos jornais brasileiros. E essas dezenas ou centenas de sites ou blogs que tem sobre o meio ambiente ajudam a catalisar e a informar sobre... Porque a sustentabilidade é tudo, né, Dal? É o cotidiano, é o futuro, foi o passado, tal, tem que tratar de tudo. Esse conjunto de mídia, particularmente na internet, ajuda na divulgação, na difusão do fato ambiental? Ajuda, e ajuda muito, porque tem eles fazem parte, na verdade, de uma grande rede. É muito comum você ver uma notícia surgir num blog pequeno e, de repente, ela começar a ser replicada, e aí ela entra num processo de rede e aquilo vira uma onda e se perde um pouco o controle até da origem da informação, né? E você tem mídias que estão se especializando na formação e na construção de redes que formam militantes. Né? Então, ela tem um papel informativo e ela tem um papel de formação de uma nova cidadania também. O que é essa nova cidadania? São pessoas que têm, além dos seus compromissos normais de cidadania, eles têm um compromisso com a construção do futuro. Um compromisso de um olhar para o futuro mais comprometido com uma militância de vamos proteger a água, vamos defender a margem do rio que passa aqui no meu bairro, vamos construir uma escola melhor, vamos batalhar para que o posto de saúde seja mais eficiente. Sabe, essa militância, as pessoas começam, através dessas redes e da internet, perceber que não apenas os direitos existem, mas que eles são possíveis de serem adquiridos, serem conquistados. Mas essa luta pelos direitos não é de hoje, mas ganha uma nova força sob o manto protetor da sustentabilidade? Ganha uma nova força e principalmente porque a gente sempre costuma dizer que o peixe morre pela boca, né? Não importa por qual motivo você se diga sustentável. Depois você não pode dizer que não brinca mais. É verdade. Né? Depois você tem essa outra coisa. Então, muitas empresas, muitos políticos, muita gente está aí dizendo que a sustentabilidade é importante e tal. E aí, nessa nova militância, você vira e fala, olha, mas você escreveu no seu relatório de sustentabilidade que você tem um compromisso assim, assado. Vira compromisso. Né? Então, e essa mídia tem esse papel de cobrar esses pequenos compromissos. Porque a grande imprensa, por mais que ela atinja muita gente e seja abrangente, ela tem uma limitação muito grande de espaços. Por quê? Porque páginas de jornal. Página de jornal custa uma fortuna.
Né? Então, e a própria postura ideológica, talvez. Você já participou como eu de uma reunião de pauta de grande jornal. Você chega lá, é uma briga de foice no escuro para conquistar meia coluna. Né? Essa mídia ambiental que a gente está falando, é a mídia de internet. Internet não tem limite. Você bota lá e vai botando. Qual é o limite? O limite é a capacidade das pessoas de lerem, é o interesse das pessoas. Na verdade, você tem a necessidade, na mídia alternativa ambiental, você tem a necessidade de conquistar o seu leitor, porque senão ele não fica ali. Certo. Se você escrever uma bobagem, fala, isso é bobagem e vai embora. Quer dizer, trabalhar com essa mídia também faz bem à saúde? Trabalhar com essa mídia dá muito trabalho, né? Mas considerando que trabalho é uma coisa, o jornalismo é uma, como diziam os velhos colegas, uma cachaça, né? Não tem jeito. Então, pelo menos que seja uma cachaça de qualidade. Perfeito. Muito obrigado, Dal, pela sua entrevista. Obrigada, Ricardo. E o nosso programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com mais Meio Ambiente por Inteiro. Até lá!